O Evangelho nos diz que quando nós ferimos alguém e não perdoamos, nós criamos com a pessoa uma vinculação. E aí tem que, muitas vezes, reencarnar mais de uma vez até estabelecer a reconciliação. É por isso que o Evangelho nos diz, não sairá de lá enquanto não pagares o último cetil. Divaldo nos relata que ele estava com Chico Xavier e chegou uma senhora muito queixosa, dizendo: Divaldo, Chico, imagina bem, o meu marido é um bêbado, tem mais de 20 anos que ele bebe sem parar, eu não aguento mais. Imagine dormir com um cidadão que o hálito é de cachaça. Imagina almoçar e jantar com alguém que a conversa não se equilibra, que me faz passar vergonha tantas vezes. Você acha que eu não já perdoei 20 anos? O Evangelho fala 70 vezes, 7 vezes. Pelo meu cálculo, chegou a 4.000 e tantas vezes. 70 vezes 7 são 490. Então, se eu perdoei quase 5.000, você não acha na hora de deixá-lo, Chico? Chico ficou tão tocado que ele já ia dizendo que ela tinha razão. Mas depois chegou a irmã e falou: Chico, 70 vezes, 7 vezes cada episódio. Então, Chico, minha irmã, tenha paciência, já suportou até aqui, por que não um pouco mais? Já estão maduros, a vida tem surpresa, nós não sabemos quanto tempo os dois vão viver. O fato é que daí a algum tempo ele desencarnou. A pessoa que bebe muito, a tendência é ter problemas, sobretudo no fígado, e ele desencarnou com câncer de fígado. E daí a uns 3, 4 meses, essa mesma senhora apareceu lá no Chico. Chico, o meu marido desencarnou. Naquele tempo as pessoas usavam luto, hoje está meio fora de moda, mas as pessoas usavam preto até desencarnar. Em Portugal, tem uma região de Portugal que as mulheres viúvas usam preto até desencarnar, mesmo que tenha ficado viúva aos 20 anos, imagina? Então, ela chegou perto do Chico: Chico, eu vim aqui me queixar do meu marido, porque ele é beberrão, mas agora ele desencarnou tem 5 meses. Ele era tão bonzinho, Chico. Imagina, ele de vez em quando tomava umas cachaçinhas, mas era uma pessoa tão boa, me ajudava tanto. Como é que ele está no mundo espiritual, Chico? Será que ele tem alguma notícia? E Chico disse: certamente está bêbado, porque depois de beber 40 anos, não tem como desintoxicar o perispírito depois de 4 meses apenas do desencarne. Então, o ato de perdoar, ela superou com a ausência dele, acostumou, e exerceu um esforço de perdoar o companheiro. O Cristo de Deus, o nosso Mestre, nos ensinou, além de falar, exemplificou-nos. Dizem-nos os Espíritos que na hora que o Mestre estava lá no Monte das Oliveiras, em que ele fez um reparo, Jesus tudo que fazia era pedagógico, era didático, objetivando que a pessoa guardasse para a eternidade, proveito efetivo. Então ele estava no Monte das Oliveiras, no último seu momento, e os apóstolos, cansados, todos dormiram, e ele ficou vigiando. Até que ele perguntou a Pedro e João, que eram os mais próximos: será que não podem velar comigo alguns minutos? Todos dormiram. E quando chegou Judas de Queriote, chamado Judas de Iscariote, mas da cidade de Queriote, beijou o mestre no rosto, era um sinal de respeito ao superior, ao mestre. E os soldados o prenderam. Era a recomendação do templo. Naquela época, o templo de Jerusalém era o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. Então ali eles tinham ordem, mandaram que matasse, a gente tinha que prender para matar Jesus. Estava incomodando os projetos deles. Então Jesus perguntou a Judas: o que o traz aqui, companheiro? E Judas beijou o mestre no rosto. Ele foi automaticamente prisioneiro, e Pedro acordou apressado, pegou a espada, cortou a orelha de Malcos. Malcos é um dos soldados. Então Cristo, diz a tradução evangélica, pegou a orelha de Malcos no chão, recolocou no lugar, curou. Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Essas lições do Mestre, nós devemos guardar. A espada de Pedro é a língua, é a atitude, são as ações, são a metodologia que nós agimos em nossas vidas. Na hora que o Mestre chegou ao seu momento primeiro, ou máximo, lá na crucificação,
O que os orientadores espirituais nos dizem é que o Criador mandou uma quantidade enorme de espíritos nobres que vieram solidarizar com o Mestre. Alguns pensavam-lhe as feridas, alguns diziam palavra de conforto, outros procuravam dizer da sua solidariedade. Estavam todos ali apoiando o amigo. Mas chegou uma entidade que teria vindo de uma ordem expressa do Pai, chegou perto de Jesus na cruz, apenas encostou o seu ouvido nos lábios do Mestre. O que queres que eu faça? E Jesus respondeu apenas: ajude Judas. Porque Judas, com a consciência de culpa, na verdade, Judas não provocou por maldade. Ele, quando viu Jesus mandar o mar parar, a tempestade cessar, pegava pessoas leprosas e limpava, pessoas mortas, como o caso de Lázaro, e ressuscitar, e esse homem é capaz de qualquer coisa. E o grande sonho de todo judeu da época era tirar os romanos de lá, que dominavam o seu povo. Então ele entendia: se eu provocar Jesus, ele vai ser capaz de tirar os romanos daqui. Então, mas o programa de Jesus era exatamente o oposto. O de Judas era o estado material, o de Cristo era o programa de Deus. Então, na hora que ele manda ajude Judas, é porque na hora que Judas tomou consciência do equívoco, ele arrumou uma corda e suicidou-se. O suicídio é um crime contra a divindade. Então, o ser amado, o Espírito enviado pelo Criador, foi lá ajudar Judas, que já tinha se enforcado. Segundo informações ainda dos Espíritos, Judas reencarnou 11 vezes como leproso. Jesus o perdoou, mas ele não se perdoava. Esse é o grande drama das pessoas que cometem erros. É perdoado muitas vezes, mas a pessoa não se perdoa. Tem consciência que cometeu um erro contra alguém, ou uma injustiça, ou um equívoco maior. Então a criatura não se perdoa. No caso de Judas, ele reencarnava na expectativa de limpar a consciência, reencarnava com lepra, porque era a doença mais perversa da época. Os leprosos perdiam a identidade. É por isso que quando Jesus curava um leproso, ele mandava que se apresentasse ao templo. Por quê? Como o templo era o poder legal, que tinha o poder de fazer as pessoas aparecer ou desaparecer, quem fosse leproso, a pessoa perdia a identidade. É como alguém que morre. É um atestado de morte ou atestado de falecimento. Mas na hora que Jesus curava a criatura que mandava se apresentar, ela era readmitida na sociedade. Passava novamente a ser uma criatura vivente. Então Judas ficou 11 vezes, reencarnava, desencarnava, reencarnava, desencarnava, optava sempre por ter uma reencarnação da lepra para ser repudiado pela sociedade. Essa cultura que veio lá da Palestina, ela emigrou aqui para a Península Ibérica, Portugal e Espanha, que ainda hoje, algumas partes do Brasil que eles trouxeram para cá, algumas partes do Brasil, da Semana Santa, tem a chamada malhação do Judas, em que se faz um boneco, bate no Judas, toca fogo, põe bombas. Quer dizer, é uma maneira de vingar o mestre, não é essa a orientação de Jesus. Mas nós sabemos que depois de 11 encarnações sem sucesso, a consciência não perdoava, Jesus, o mestre, encomendou a Maria de Nazaré que fosse ajudá-lo. E Judas estava então, já não conseguia chorar, esgotou as suas possibilidades de chorar. A consciência lhe ardia tanto que ele não conseguia sequer chorar, não tinha lágrimas mais. Aí chegou uma voz feminina. As mulheres são criaturas muito especiais, diferentes dos homens, porque o mundo, nesses dias, não está precisando de generais guerreiros nem estrategistas. O mundo está precisando de um colo de mãe, de ternura, de bondade, de compreensão, para dar um direcionamento na construção dos novos tempos. Então, Maria de Nazaré, quando chegou perto de Judas, ele estava naquele desespero, precisando encontrar uma maneira de se redimir. E Maria pega-o, coloca no seu colo, começa a conversar com ele, e aquelas palavras de generosidade foi lhe tocando. E ele diz: quem é essa voz? Se todas as pessoas me culpam, se todos me condenam, quem é essa voz que vem com tanta generosidade? Eu sou Maria, a mãe de Jesus de Nazaré. A gente pode ter uma ideia ou imaginar o quanto deve ter sido para Judas receber o socorro daquela mulher por quem ele foi o responsável pela morte do seu filho.
Desse modo, nós vamos vendo o que é que nós ganhamos em perdoar, em não dar muita importância às pessoas que nos ferem. Chico Xavier nos relata que ele estava lá em Pedro Leopoldo e era hábito, nos dias que ele atendia, geralmente sexta e sábado, ele chegava às 7 horas, conversava com as pessoas até às 8, e às 8 horas ele fazia a leitura do Evangelho, fazia uma prece e se desligava do grupo. As pessoas ficavam ali comentando até 2 ou 3 horas da manhã. E ele ficava numa sala do lado, psicografando o receituário com o Dr. Bezerra de Menezes e recebendo orientações e mensagens de pessoas desencarnadas para familiares que ali estavam carentes de uma palavra de carinho do ser amado. Então, Chico, naquela hora, no finalzinho, 2h30 da manhã, muita gente esperando, e ele entregou a um senhor muito revoltado, muito agitado, uma mensagem de um filho seu que desencarnara num acidente de automóvel. E o senhor não aceitou a mensagem. Entendeu que a mensagem não era aquela linguagem que o filho falaria com ele. Pegou a mensagem, rasgou e jogou no olho do Chico. E cuspiu no rosto de Chico mais uma vez. Então Chico olhou para ele, ficou na expectativa, não sabia o que dizer, limpou aquela cusparada no rosto e disse: muito obrigado, meu irmão, é isso que certamente eu mereço. Mas quando ele chegou em casa para dormir, Emmanuel lhe apareceu e ele estava chorando. O que é que aconteceu, Chico? Imagine, Emmanuel, o meu irmão, na frente dos meus irmãos, rasgou a mensagem do Dr. Bezerra e me cuspiu no rosto. E Emmanuel falou com ele: Chico, o pior seria se você, na frente dos seus irmãos, tivesse feito o mesmo com ele. É bom que você é a vítima e não o agressor. Quando acontecer isso, que pode acontecer, você pega o lenço, limpa e olha para o céu e diz: meu Deus, deve estar chovendo. E perdoa o seu irmão. Os Espíritos vão nos orientando nesse processo de redenção do eu, do nosso processo de crescimento, para que nós cheguemos um dia pacificado da paz. Era muito comum o mestre repetir: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Nesse contexto, o mundo espiritual é rico de exemplos para o nosso aprendizado. A gente sempre imagina que Jesus fazia isso, Paulo fazia isso, essas criaturas nobres que o Evangelho nos traz, mas acontece com pessoas menores. Recentemente, nos anos 60, nós tivemos a chamada Guerra do Vietnã. As pessoas que têm mais de 30 anos devem se lembrar. Foi uma guerra injusta. Soldados americanos dividiram o Vietnã em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, que eram os chamados Vietcongues, através de um general altamente estrategista chamado Ho Chi Minh, ele conseguiu expulsar os americanos de lá. Os soldados vietnamitas que não tinham dinheiro, um saquinho de arroz integral no pescoço, e lutaram com os americanos super armados, poderosos, inteligentes, armas sofisticadíssimas, e venceram a guerra. Naquele ambiente, os americanos então começaram a fazer uma experiência nova, que a ONU condenou, uma bomba chamada Napalm, que é uma bomba que jogava na floresta, todas as folhas caíam, porque os Vietcongues se escondiam nas folhagens, eram muito magros, pequeninos, e eles fizeram algumas experiências com essa bomba Napalm, a destruir as florestas do Vietnã, quase todas, e tem uma figura que ficou muito conhecida internacionalmente, de uma menina de 12 anos, que na hora que ela jogaram a bomba, ela estava passando, queimou a sua pele, ela ficou absolutamente sem pele. E aparece nos jornais do mundo inteiro, ainda hoje, quando se coloca lá na internet Vietnã, aparece a figura de uma menina de 12 anos, em que ela ficou sem pele, a bomba lhe queimou absolutamente. E ela veio gritando. Recentemente, na Organização das Nações Unidas, estava havendo um debate sobre as guerras. E foi se levantado, a guerra estava na pauta, a guerra do Vietnã. O general, que tinha sido um dos comandantes americano, que autorizou jogar as bombas de Napalm, ele estava lá fazendo uma conferência, e dizendo que ele guardava na consciência de culpa e pedia misericórdia a Deus, porque ele foi responsável por muitas mortes, pessoas queimadas vivas. Naquela hora, uma senhora pediu a palavra, perguntou a ele se podia fazer um depoimento. E apareceu uma senhora toda
marcada, chamada Kim Phuc. Ela diz: eu estou procurando o Senhor há mais de 40 anos. A Guerra do Vietnã foi em 1960. Eu estou procurando o Senhor há muitos anos. Por causa da bomba napalm que o Senhor mandou jogar, eu tinha 12 anos. Eu sou uma mulher infértil, não pude ter filhos, porque os meus órgãos genitais foram absolutamente destruídos. Eu fiz 22 cirurgias de recomposição, mas eu tenho procurado o Senhor, porque eu imagino que o Senhor deve trazer tantos dramas conscienciais que eu venho te dizer que eu lhe perdoo. O gesto dessa grandeza é muito pouco comum no nosso nível. Chegar, trabalhar para ajudar o outro a crescer. Entender que o outro, nas condições militares que ele dispunha, entendia ele que era o caminho. E aquela mulher, como se fosse a resposta dos céus, foi dizer a ele para que ele recomeçasse a sua vida, trabalhando em benefício do bem. Já que a sua experiência militar foi na era da guerra, da destruição, por que não aproveitar o resto da existência para fazer coisa saudável? O apóstolo Paulo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do apóstolo Paulo, ele nos diz uma coisa curiosa lá no meio da mensagem. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Olha, companheiro, tudo bem, você cometeu esse erro comigo, mas está tudo em paz. Mas é difícil perdoar o inimigo, parece que se agiganta dentro de nós. E continua Paulo, perdoar as ofensas é mostrar melhor do que é. Então a lição que marca é essa grandeza que a criatura humana traz a ponto de entender que o outro é uma criatura frágil. Então Paulo de Tarso nos recomenda ele próprio, imagina bem, Paulo de Tarso era um homem severo, era o doutor da lei, ser orgulhoso fazia parte da cultura, foi um ser importante, era o fariseu, era substituir Gamaliel, que era o seu mestre, lá no templo de Jerusalém, era o orgulho da raça, e ele então preparou-se para assumir essa postura importante. Mais tarde Caifás e Anás deixariam de ser os líderes do templo, e ele poderia ser tranquilamente aquela criatura que seria o líder maior da religiosidade do povo hebreu. Então ele, na hora que tomou conhecimento que os homens do caminho era Pedro, era João, Tiago, Barnabé, que depois que Jesus se foi, dizia Pedro, que o ato de ter negado a Jesus lhe doía fisicamente. Então ele, para poder redimir-se, criou um telheiro, um barraco, algo assim, para ajudar as pessoas leprosas, doentes, enfermos, pobres, carentes, para ajudar as pessoas. E ali projetou-se um jovem chamado Estevão, que tinha sido irmão de Abigail, com o nome anterior, Gesiel, e na hora que ele está pregando, ele tocava as massas e curava as pessoas. Ele tinha a mediunidade de cura. As pessoas chegavam, e aquilo assustou Paulo, porque chegou uma senhora com a criança de mais ou menos 10 anos, dizendo, a minha filha é muda, o senhor que ama Jesus, poderia ajudá-la? Ele parou, fechou os olhos, começou a orar, colocou as mãos sobre a cabeça da criança, e a criança começou a chorar e gritar de alegria. Aquilo assustou Paulo, e Estevão começou a pregar. Moisés é a porta, mas Jesus é a chave, nessa linha de conduzir as pessoas a aceitar o cristianismo. Saulo era o defensor de Moisés, ou a lição mosaica, ou a lei mosaica. Então, naquele momento, ele começou um debate com Estevão, e Estevão simplesmente recusou debater. O mestre nos ensinou a não dissentir. Saiu, e Paulo partiu para cima dele, queria uma briga efetiva, briga física, mas Estevão não aceitou, saiu. E ele exigiu no templo a morte de Pedro, de Tiago, Barnabé e Estevão. O seu mestre Gamaliel fez um apelo a ele para ter tolerância. Ele disse, pelo menos Estevão eu quero matar. Então Paulo trazia na consciência a culpa, ele mandou matar Estevão. Apedrejado, era o crime da época. Era uma alta honra, um presidente de uma sinagoga estar lá com aquele monte de pedra, e cada um jogar uma pedra em alguém que estava condenado. Então, na hora que ele observa, está lá, levou a sua noiva, Abigail, que era uma mulher profundamente sensível, era sua noiva,
Ela observou pelos olhos que era o seu irmão, a despeito de um nome diferente, a despeito de barbas largas, a despeito de envelhecido, e ela disse: Saulo é meu irmão. Está louca. Mas ainda assim parou as pedradas, levou para dentro, e ele pediu a ela: cante a música que a nossa mamãe nos ensinou. O povo hebreu era muito religioso, e ela começou a cantar: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos simples, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos. É lindo, aqueles que gostaram de ler, leia, por favor, o livro Paulo e Estevão, está esta referência lá. E na hora que ele está ali sangrando, cabeça rompida, o rosto pleno de sangue, braço quebrado, costela quebrada, a irmã o coloca no colo e ela começa a chorar cantando com uma cotovia ferida. E ele diz: com quem te deixarei, Abigail? Agora que eu lhe encontrei, este é Saulo, meu noivo. Estevão olhou para ele e falou: Saulo defendeu Moisés até o último instante. Quando conhecer Jesus, falo-á com a mesma grandeza. Aquilo doeu em Saulo, o orgulho dele, mais do que fosse uma agressão de Estevão. E ele então, foi aí que ele procurou Gamaliel e foi a Damasco na expectativa de mandar matar Ananias, que convertera sua noiva ao cristianismo. Olha como é que é o gesto feminino, a importância da mulher na vida da criatura humana, nesses dias especialmente, de tanta loucura, que a nossa mentora Joana de Anjos, numa mensagem chamada Este é o Momento de Loucura, é exatamente isso que está acontecendo. A violência, a corrupção, a mentira, a sexolatria, a drogadição, está aí diante dos nossos olhos em tantas famílias. Então, na hora que ele chegou perto dela, dizia: Saulo, eu quero ser o coração dos seus pensamentos, para que as suas decisões sejam nobres. E eu vou pedir ao Senhor que me inspire para que a cada dia eu possa lhe trazer um amor sempre novo. E ele então, depois daquele momento que ele estava ali, vendo Estevão morrendo e perdoando-o, Estevão não quis criar vinculações. Ele esperava que Estevão agisse agressivamente, e Estevão apenas reconheceu o valor de Paulo como espírito. Ele ficou tão revoltado que ele ficou 6 meses sem vê-la. E ela foi murchando, tornou-se cristã, ficou tuberculosa. Quando ele tomou conhecimento, ruído pela saudade e pelo remorso, ele foi visitá-la. Quando chegou, ela estava nos momentos finais, caminhando para a morte. E ele perguntou a Abigail, ela estava com hemoptise, vomitando sangue: você poderia me perdoar? Ela responde apenas: olha a grandeza das mulheres, como pode, Saulo, a árvore tenra do deserto, perdoar a brisa que lhe deu vida. E ela desencarnou. Ele nunca mais se perdoou. E de raiva partiu para Damasco para encontrar Ananias, o velho sapateiro que converteu Abigail, sua noiva. Na estrada, o próprio mestre o procura. Aquele clarão de que nos fala o Evangelho. Aparecia o Senhor como um sol: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é que diz o Evangelho. Os Espíritos, no entanto, nos dizem que Jesus disse alguma coisa mais. Saulo, e o nosso projeto? E aquilo que nós programamos lá no mundo espiritual? Por que você esqueceu, Saulo? E aí Saulo introspectou, voltou para dentro. Senhor, relembrou, o que queres que eu faça? Então esse voltar para dentro, porque está escrito lá nos reforços da nossa alma, os nossos compromissos, aquilo que nós nos comprometemos antes da reencarnação. E Paulo então procura, a partir daí, começar uma vida nova, com as escamas nos olhos, que Ananias vem ajudá-lo. E ele, por recomendação do seu mentor Gamaliel, ficou 3 anos no deserto. A nossa mentora Joana de Anjos nos ensina que de quando em vez nós precisamos ir para o deserto. É o deserto interior da consciência, lá dentro de nós. Aquele local que só nós conhecemos. E conversar com o nosso Pai que está nos céus. Ele ficou fisicamente 3 anos para mudar o homem, mudar a cabeça, mudar os valores, estudar. E quando voltou, foi à fonte buscar Maria, buscar o médico Lucas, buscar João. Mas na hora que ele chegou na casa do caminho, que se apresentou, a imagem dele é do perseguidor. Então Pedro não o recebeu.
E aí ficou naquela situação, ele na porta, doente, febril, com fome, com sede, e Pedro não o recebeu. Pedro era o chefe, era o líder da Casa do Caminho. Então, um dos apóstolos que ali estavam, penalizado, Barnabé, que era assim meio maternal, disse, eu posso te dar alguma coisa, Saulo? Me dê pelo menos um pouco de água. Foi lá, lhe deu água, e ele foi perguntar a Pedro, Pedro, o que é que aconteceu? Afinal, nós estamos pregando o amor de Jesus. Se ele estiver com Jesus, saberá esperar. É a lição da sabedoria. Então Saulo saiu, foi para a caverna orar, com fome, doente, cansado, e uma profunda saudade de Abigail, sua noiva. Ele começou a orar chorando ali numa caverna, dormindo no chão, e ela aparece luminosa depois de desencarnada. Junto com ela, Estevão, irmão dela, a quem ele mandara matar apedrejado. E ele, ao vê-la, começa a perguntar na expectativa de retê-la. Ela lhe traz palavra de carinho, de conforto espiritualizado, e ele pergunta, Abigail, o que fazer quando as pessoas foram muito duras conosco? Perdoa, Paulo, a importância do perdão. E quando em nossa própria família forem agressivos conosco, ama, Paulo. E quando no meio espiritual em que nós lutamos, as pessoas não nos entenderem, espera, Paulo. E quando a vida for tão difícil, que nos faltam as energias para prosseguir, espera, Paulo. Ama, trabalha, perdoa, espera. Porque no momento próprio a divindade vai lhe oferecendo os recursos e os meios da redenção. Começava a vida aí o grande apóstolo nascendo desse momento. E trabalhou tanto que na hora final, já doente, sem condições, depois de fundar as chamadas igrejas, os núcleos espirituais, e foi apedrejado muitas vezes, condenado à morte, ele, quando estava sendo carregado para Roma, Maria de Nazaré fez questão de ir lá beijar-lhe as mãos. A compara de João, o evangelista. E quando ele estava sem energias para viajar, mais doente, e as cartas vinham de todos os lugares, Saulo, nos ajude. Saulo, precisamos de você. Saulo, venha buscar o nosso apoio. Saulo, traga uma palavra. Ele já não tinha condições físicas. Então ele começou a orar. Naquele tempo não tinha vela, era candeeiro. Candeeiro é alguma coisa com gás, com óleo de baleia, alguma coisa assim. E ele aparece um espírito que diz, Paulo, use as forças do Espírito. Era Estevão. Começaram a surgir as famosas cartas e epístolas, que Pedro reconhecia que eram a inspiração de Jesus. Essas criaturas que passaram por essas experiências são criaturas naturalmente que estavam no grande programa do Mestre. Mas acontece também que a pessoa não se perdoa. Há situações como Judas em que a pessoa não se perdoa. Existe um livrinho chamado O Livro de Saint Michel. Quem não leu, valeria a pena ler. São 2 livros de um médico famoso na França. O Livro de Saint Michel e o segundo livro, Aquilo que Saint Michel não disse. 2 livros lindos, pequenas histórias. E uma delas, ele relata, era um médico famoso em Paris, em que as pessoas das cidades vizinhas, dos países vizinhos, vinham a Paris somente para consultá-lo. De vez em quando o médico fica na moda, mesmo aqui no Brasil tem uns médicos famosos, cirurgião plástico, cardiologista, etc. E ele era um médico da moda, conhecidíssimo, mas era um homem nobre. E ele estava com um amigo dele, chamado Norton, também médico, e diz ele, começando a sua história, eu estava num boulevard em Paris, num café. Boulevard em Paris são as grandes avenidas. Antigamente, todas as cidades do mundo tinham as muralhas, como Roma, como Paris, como as cidades medievais, em Assis. Todas elas eram rodeadas de muros por causa das guerras, das invasões famosas. Essas grandes muralhas viraram os boulevards ou grandes avenidas. Em Paris vai se ver muito isso, boulevard com alguns nomes bem diferentes. Então dizia ele, eu estava no boulevard em Paris, era outono, fazia muito frio. Eu estava com meu amigo Norton, também médico, sueco, jovem, velho na aparência e jovem na amargura, ou jovem na dificuldade e velho na amargura. Estavam os dois tomando café e, de repente, um grupo de mulheres chegaram numa mesa ao lado, tão decoradas para cobrir a tuberculose, pintadas com aqueles chapelões da época, eram aquelas mulheres vendedoras de ilusões. Ele se levantou, chegou perto de uma delas e falou, Bonsoir, Marie. Boa noite, Marie.
como está a Flopete? E ela lhe respondeu, doutor, deixa morrer. Ela tem o direito de morrer. O senhor não pode retirar-lhe a caminhada. O senhor não pode impedir que ela faça o que quer. Ela já bebeu, estragou a sua vida e agora está somando ópio com absinto, não tem retorno. Está no fim da vida, deixa morrer. Ele levantou-se, voltou, e quando chegou na mesa do amigo, Dr. Norton, este o repreendeu. Alex, você, um dos orgulhos da medicina da França, se dá com esse tipo de mulheres, conversar com esse tipo de mulheres. Ele então olhou para o jovem inexperiente, pegou no braço, convidou-o a caminhar ao longo do boulevard, na hora em que o sol começava a se pôr atrás do grande Torre Eiffel. E enquanto andava, as últimas luzes do sol atrás do grande santuário de Sacré-Cœur, no Monte em Paris. Então ele começou a conversar com seu amigo, você sabe, Norton, que eu, nas minhas horas de folga, eu dava uma colaboração numa casa pia de crianças miseráveis, pobres, órfãos. E eu estava ali um dia, a Madre Superiora me mandou um recado que tinha uma criança passando por um grave problema de saúde e precisava da minha presença. Eu saí do consultório, saí do hospital e me dirigi, peguei o tamboril é aquele cavalinho que carregava as pessoas num pequeno coche. E quando eu cheguei, na hora que eu parei o tamboril na frente da casa pia, uma sombra que sequer projetava sombra na sombra do chão. Era uma mulher jovem, cansada, sofrida, agarrou-me às pernas e começou a me dizer, doutor, deixa-me entrar. Mas por que entrar? A minha filha está morrendo aí. Mas as freiras não me deixam entrar para vê-la, para me despedir dela. O senhor me deixa entrar? Ele diz, não posso. Afinal, aqui é uma casa pia, é uma casa de religiosas. Como é que eu vou poder levar uma pessoa sem autorização da Madre Superiora? Mas a minha filha está morrendo. A minha filha, eu vou lhe contar um dia a sua história, mas me disse o médico, o confessor, que ela está morrendo. Eu então falei com ela, minha filha, se ela está morrendo, eu lhe prometo que eu vou lhe buscar, vou lhe avisar. Vá para a sua casa. Onde é que você mora? Rua de Flers. Rua de Flers em Montmartre. Montmartre é um dos bairros da prostituição de Paris. E a Rua de Flers é a rua máxima dessas casas de prostituição. Eu te prometo, como é que é seu nome? Flopete. Flopete, eu vou lá se tiver sua filha realmente morrendo. Ela se afastou, desapareceu na sombra da noite, e ele disse que enquanto ia entrando, os meus pés, dizia o doutor Axia, entrando e suas passadas nas pedras diziam bem das dificuldades de compreensão da criatura humana. E quando chegou na pequena enfermaria, lá estava uma religiosa sentada, cochilando, habituada à morte, indiferente, e uma criança de mais ou menos 8 aninhos estava ali, os olhos profundamente azuis, e ele a examinou com a traqueostomia, é aquele tubo que o médico coloca na garganta para a pessoa poder respirar, já que os pulmões não conseguem mais. E ele examinava, viu que as suas extremidades, os pés e as mãos, estavam sem vida, sinal de que a morte já lhe roubara o corpo. Ele se aproximou da criança, mediu as suas condições físicas e percebeu que já não tinha retorno. E lhe ocorreu então uma ideia louca, diz ele. Eu olhei para a religiosa e falei, irmã, pode descansar, eu tomo conta da menina. A madre olhou para ele, disse, merci beaucoup, muito obrigado. Tirou o avental da Cruz Vermelha, pendurou no cabide e saiu da sala. Então ele diz, meu Deus, vou fazer uma loucura. Pegou rapidamente o avental, pegou um tamboril, correu para a Rua de Flers, e quando chegou, Flopete estava desnudando-se para o comércio da carne. Ele jogou rapidamente o avental, vista-se, ou não haverá mais viva. Ela despiu-se, como estava acostumada, vestiu logo em seguida o avental da Cruz Vermelha, ele pegou na mão, e na hora que ia descendo a casa de prostituição, aquela senhora que dominava aquele ambiente, dizia 50 francos, para ir para a rua 50 francos. Eu lhe joguei os 50 francos, diz ele, peguei o tamboril, e ela se encolheu num canto da carruagem, e as patas ferradas dos cavalos faziam surgir fogo nas pedras ásperas de Paris. De repente, ela, que estava calada, olhou para mim, abriu os olhos desmensuradamente e falou, doutor, eu nem sempre fui meretriz.
eu fui menina, eu fui mulher, eu sonhei com um ninho de felicidade, e o amor bateu no peito na hora, como um cavalo de corcel, viçoso, na hora em que me surgiu o amor, e eu me entreguei, com volúpia, com confiança, com respeito, a esse homem que me dizia amar. Fiquei grávida, e ele um dia falou comigo, eu quis lhe dizer da minha alegria, ia ter um filho nosso. Ele disse, ou tira ou eu lhe abandono. Eu meditei, diz ela nas suas lágrimas, e optei pela minha filha. Queria ter a minha filha, e procurei uma casa pia pedindo socorro, procurei o sacerdote, falei do meu drama, precisava de ajuda naquela situação, não tinha recurso, não tinha dinheiro. E o sacerdote foi absolutamente frio. Se quiser que ela seja uma dama, tem que pagar. Se não quiser, ela vai ser uma dessas que estão aqui pelas ruas. E vai lá, vão ser vendidas lá para um país africano, para aqueles haréns daqueles poderosos de lá. Então, a partir daí eu comecei a trabalhar, todos os dias, para proteger a minha filha. Todos os sábados, voltava lá, pagava religiosamente. Ele sabia de onde vinha o dinheiro, mas não me perdoava. Todos os dias. Depois eu descobri que as minhas irmãs, na primavera, no verão, pegavam as crianças e iam passear nos arredores, e eu então me vestia como uma dama, comprava chocolate, guloseimas, e vinha ali para distribuir aquelas crianças que ali estavam, distribuía para as irmãs, até que a minha pequena Marie, com as suas mãos níveas, vinham, eu lhe pegava nas mãos, e ela me olhava com tanta ternura que eu sentia que os nossos corações se falavam. Nunca lhe disse que eu era sua mãe, mas um dia, a última vez que ela me viu, ela pegou nas minhas mãos e falou, Mamére, mamãe. Eu saí tão assustada que eu corri para o lupanar. E quando chegou o meu momento de partir, nessa madrugada, eu recebi um recado do sacerdote que a minha filha está morrendo. Quando chegamos na casa pia, descemos da carruagem e andamos às pressas. Quando chegou, a criança estava respirando com muita dificuldade. E ele gritou, beija, despeça da sua filha, beija ou beijará um cadáver. Então ela veio com dificuldades, colocou as mãos por baixo do corpinho de 8 anos, e na hora que ela ia levantando a criança abriu os olhos azuis como a primavera, e falou, Mamére, mamãe. A mulher deu um grito, largou a criança e dizia, eu não posso. A minha filha é um lírio e eu sou Pantanal. Saiu correndo na noite. Alguns dias depois, o doutor Axel Mant estava no plantão, no pronto-socorro de Paris, e de repente lhe trouxeram uma mulher que tinha se jogado no rio Sena, os pulmões cheios de água, e ele disse que com dificuldade a salvou, eu a salvei, desesperadamente, eu a salvei. E quando eu observei, era Flopete. Eu lhe perguntei, Flopete, quantos anos você tem? 22. Você é muito jovem, Flopete, perdoe-se, não posso. Eu sou culpado da morte da minha filha, da minha doce Marie. Perdoe-se, Flopete. Você vai casar, vai ter filho, vai ter uma vida inteira pela frente, perdoe-se, começa a nova vida. Não posso, doutor, eu preciso morrer. Daí alguns dias, o doutor Axel Monte estava novamente de plantão, e trouxeram-lhe uma mulher que tinha colocado o bujão de gás para aspirar o gás e envenenar-se. Mais uma vez, eu a salvei. Com desespero, eu a salvei, lhe perguntei, Flopete. Ela diz, doutor, eu preciso morrer. Eu não me perdoo, a minha Marie está no mundo espiritual, eu quero encontrar com ela. Mas se você suicidar, você jamais vai poder vê-la. Daí, algum tempo, o doutor Axel Monte, enquanto conversava com seu amigo Norton, dizia, Norton, como vê? Flopete, essa mulher, pode ser a sua mãe, pode ser a minha esposa, pode ser a minha filha, pode ser a sua irmã. E nós temos que entender as fragilidades de cada um de nós. O doutor Norton tinha uma irmã que morava em Estocolmo, na Suécia, e veio iludida com aquela visão da cidade luminosa de Paris. O doce sonho, os cabarés famosos, a cidade do prazer, da beleza, a cidade de luz. E então, naquela hora, ele saiu, deixou o doutor Axel Monte, e o doutor Norton foi para o hotel com a cabeça em chamas.
Ele estava procurando a sua irmã. Ela fugiu de Estocolmo e ele veio atrás dela. Divaldo Franco, nós oferecemos a ele o livro de Saint-Michel. Até há pouco era só em francês, eu li em espanhol, mas depois tivemos uma tradução em português. E Divaldo Franco estava em Pedro Leopoldo com Divaldo e depois Uberaba. Chico tinha um hábito no bairro dos Pássaros Pretos, é um bairro muito pobre de Uberaba, em que ele, aos sábados à tarde, ele ia para lá, fazia um culto coletivo no meio da praça, levava alimentos, levava guloseimas, levava algum recurso para as pessoas pobres. E quando ele fazia isso, ele pedia a Divaldo, que estava presente, para falar alguma coisa, para consolar aqueles corações. Havia muitas mães solteiras, havia muitas mulheres chamadas da vida, havia muita pobreza. Então, Divaldo, que tinha lido o livro de Saint-Michel e que leu essa história do Dr. Axel Mante, ele fez, com aquela riqueza que o Divaldo faz, ele falou sobre Flopete. Quando terminou, Chico estava emocionado, de olhos fechados, e ele perguntou: Chico, você gostou? Diz Divaldo: enquanto você falava sobre Flopete, eu perguntei a Emmanuel, onde estaria o Dr. Norton e onde estaria Flopete? Então disse-me Emmanuel que foi consultar os livros acásicos. Os livros acásicos, na linguagem dos espíritos, os livros que registram, são os livros que registram a nossa vida pessoal, a nossa história pessoal. É como se existisse no mundo espiritual milhões de escrivães que fossem registrando, estão no éter das nossas vidas. Então ele foi buscar nos livros onde estaria a história de Flopete e onde estaria o Dr. Norton e o Dr. Axel Monte. No dia seguinte, diz ele, Emmanuel me falou que o Dr. Norton saiu em todos os lupanários de Paris. Flopete, 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 na doce ilusão de que ela poderia ser sua irmã. E ele foi andando por até que alguém indicou o último degrau. A prostituição é como a droga. Vai caindo, chega ao último degrau, se é que tem último degrau. Geralmente a pessoa morre, é assassinado, pega as doenças naturais e desaparece. Então ele ia batendo de porta em porta: Flopete, está aí Flopete? Onde se encontra Flopete? E até que chegou no ambiente que era o momento final da prostituição. E quando ele chegou, subiu as escadas, ela estava agonizante, numa cadeira, depois de tomar ópio misturado com absinto. Ele chegou, colocou a sua cabeça no colo, segurou na sua mão, e ela abriu os olhos e olhou para ele. Ele lhe perguntou: por acaso você é de Estocolmo? Ela abriu os olhos e falou: Norton, meu irmão, que bom que eu te vejo na hora da morte para me despedir. O Dr. Norton, o que se sabe, segundo Emmanuel, ele começou a chorar ali. Deu um sepultamento digno à sua irmã. Era a sua irmã carnal que saíra de Estocolmo. E montou, naquele ambiente, um consultório para tratar e cuidar dessas mulheres em homenagem à sua irmã. Desse modo, meus irmãos, o perdão não é um ato de bondade apenas, é também um ato de inteligência. Porque que na hora que nós perdoamos, nós adquirimos valores e virtudes para crescer na espiritualidade. Os dias que nós estamos vivendo são dias absolutamente especiais, porque nunca a humanidade provavelmente vivenciou essa sociedade que está aí, que somos nós. Nós estamos sendo criaturas profundamente privilegiadas, porque a história está ocorrendo diante dos nossos olhos, a história da mudança da vida planetária, a história dos grandes acontecimentos. Em Paris, no Congresso, tem cerca de 8 anos atrás, nós estávamos lá, e o doutor Bezerra serviu de médium para Allan Kardec, que serviu de médium para que Divaldo pudesse transmitir a mensagem do codificador. E dizia o codificador Allan Kardec: meus irmãos, nós estamos objetivando e vendo acontecer uma nova invasão organizada. Para quem não leu, a primeira grande invasão organizada foi num período logo depois da Idade Média, em que a Europa saía daqueles momentos dos senhores feudais e começaram a surgir as grandes inteligências. São almas que reencarnaram para receber esses seres geniais. É por isso que vale a pena ler o livro Chico de Francisco. É um livro lindo que fala a história de Joana d'Arc. Por que a menina, que foi Judas de Iscariote,
assumiu o comando do exército francês com 17 anos para salvar a França? É porque, já que o exército francês estava desmoralizado, ela precisava, ela mediunicamente comandou as tropas para salvar não apenas a França, mas salvar as matrizes, homens e mulheres, que tinham os cromossomos para suportar a genialidade desses seres santos, nobres, inteligências comensurais que chegaram na França. Por exemplo, Pasteur, da microbiologia, por exemplo, Galileu Galilei, lá na Itália, por exemplo, o Dr. Pinel, na medicina da bondade, por exemplo, Gutenberg, que criou a gráfica, surgiram no período curto esses seres que modificaram o mundo para melhor, nova revolução, diz ele, o codificador. Agora, nós estamos vivenciando o segundo momento da invasão organizada. Estão reencarnando na Terra os seres geniais, os sábios, os santos, aqueles que se comprometeram com Jesus para a mudança planetária. É por isso que nós estamos observando em nossas casas, nossos netos, nossos filhos, alguns, essas crianças diferentes, geniais, inteligentes, inquietas, que a pedagogia não tem explicação, que a psicologia não tem respostas, que os psiquiatras têm dificuldades, porque são crianças que vieram num prisma diferente. O patamar de inteligência e moralidade é muitíssimo superior ao nosso, que não aceita que o pai lhe chame a atenção, quer dialogar, porque são grandes por dentro, porque são nobres de inteligência, porque são sábios na acumulação de conhecimento. Alguns professores, lamentavelmente, imaginem que o professor não pode fazer isso, mas alguns professores estão diagnosticando criança TDA, ou criança TDAH, criança do problema do comportamento. E alguns psiquiatras, me perdoe se tiver algum aqui, desavisado, está tratando essas crianças com medicamento chamada droga da obediência, Ritalina. Os espíritos dizem, não deixem. Se o psiquiatra pega com seu filho, peça para repensar. Não critique o médico, peça para repensar. Porque a Ritalina obnubila a inteligência, fecha os canais mediúnicos, e essas crianças que estão chegando serão os gênios da Terra, para trazer a beleza, a religiosidade, a bondade, fazer a ciência dar os voos na busca do conhecimento pleno, fazer com que o homem seja melhor cada dia mais, fazer com que desapareça a guerra da terra, fazer com que a bondade possa fluir, porque eles são a bondade em nome de Deus, porque serão seres que estão chegando para fazer da mediunidade o grande clima da mudança. Observem, aqueles que gostam de ler, que na hora que Jesus dizia a Pedro, tu és sob essa pedra, eu edificarei a minha igreja, em aramaico, que era a linguagem que Jesus falava, não significa pedra, a palavra significa mediunidade. É sob a mediunidade que eu erguerei o conhecimento para os homens. Daí porque a mediunidade há que ser santa. O médium tem que ser uma criatura que se renove, que procure crescer em bondade, que procure estudar, que procure contribuir para o bem da terra, que se coloque à disposição da lei para ser o instrumento da genialidade do mundo espiritual. Então, dizia o codificador, nós estaremos reencarnando, Allan Kardec, eu estarei também reencarnando, e todos os apóstolos de Jesus, Sócrates, Platão, Aristóteles, os gênios que mudaram a Terra, estão todos voltando, reencarnando agora, nessa fase de busca dos novos tempos. Observem, recentemente surgiu um filme, um pouco mais de alguns anos atrás, chamado Quo Vadis, e depois um filme Quo Vadis Domine, aonde vai, Senhor? Em latim, em que Pedro relata a sua experiência, que ele estava tão cansado da maldade da terra, que ele disse, Senhor, não aguento mais, vou embora. Pedro é espírito. E foi. Quando ele foi subindo das alturas, ele encontrava alguns seres angelicais, e ele perguntou o que está acontecendo. Jesus está visitando a terra. E Pedro não parou, continuou subindo. Quando chegou lá em cima, ele encontrou o próprio Cristo. Quo vadis Domine? Aonde vai, Senhor? E Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, eu vou cuidar das ovelhas que você abandonou. E nós, que somos médios, e nós que somos espíritas, e nós que tomamos consciência dessas verdades, e nós que fomos acunhados com o conhecimento, a gente viaja pela Europa, na Rússia, a FEB recentemente, mandou fazer desse livro 5.000 exemplares, a obra codificada toda, em russo, em inglês, em francês, em alemão, em espanhol,
nas línguas mais diferentes do planeta, para que a palavra chegue a essas criaturas, que olham para o Brasil com uma expectativa da mensagem. Um dia, não muito longe, não muito perto, nós teremos que retornar à pátria do Espírito. E os benfeitores, se não cumprirmos o nosso papel, certamente nos perguntarão: que fizeste de Jesus? Daí porque Joana nos recomenda: vá para o deserto, dentro de você mesmo. Paulo foi para o deserto fisicamente. Nós, é a meditação. Entrar para o quarto dos guardados. Conversar com você mesmo. Avaliar-se. O que eu poderia fazer de melhor? E procure fazer. Muita paz com todos.